Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você também pode assinar o Venavol, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e o único do mercado que te permite gerir um portfólio de opções. Basta você apontar a câmera do seu celular. E você pode participar do treinamento de opções mais técnico do mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas com a ajuda de um monitor para que você saia operando. O link da inscrição está na descrição. Bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de análise técnica. Neste módulo, iremos explorar os mais diferentes gráficos de análise técnica e como cada um deles pode nos oferecer insights valiosos sobre o comportamento dos preços. Aprenda não só os conceitos, mas as comparações entre diferentes tipos de gráficos, vantagens e desvantagens e suas principais diferenças. Aprenda também elementos comuns nos gráficos, como escolher o gráfico ideal, os gráficos que nossa metodologia usa e a curva de aprendizado que será exigida de você. Mais um material gratuito para a comunidade. Aproveitem, venham comigo. Mais nada, meus agradecimentos aí ao Alexandre Minem, que é especialista em análise técnica e que reúne atributos difíceis de se reunir na mesma pessoa, que é toda a sua capacidade jurídica como advogado, ao mesmo tempo analista técnico. Temos aí a queridíssima Beth também, que nos ajudou aqui também nesses slides. Então vou fazer aqui uma revisão rápida dos tipos de gráficos que nós já vimos, onde começamos aqui com o gráfico de linha, aonde sua principal característica é que ele conecta os preços de fechamento de cada período. Então acaba para cada dia nós tendo apenas uma informação, que é seu preço de fechamento. Isso faz com que a visualização se torne simples e direta de uma tendência. Então é fácil você perceber aqui que estamos em uma tendência de alta. Quando você quer então conseguir visualizar facilmente grandes movimentos de preço, fica muito evidente por esse gráfico. Quando você pega aqui o gráfico de barras, você percebe que você tem mais informações, nós não temos apenas o fechamento, mas nós temos também a abertura e, mais do que isso, também o valor máximo e o valor mínimo. Uma das vantagens dele é que você consegue colocar muitas barras no mesmo gráfico. Cada barra representa um período, se é dia, mês ou semana, nos trazendo aí bem mais informações do que o gráfico de linha. E a maior evolução que nós tivemos, de fato, é o gráfico de candlestick, que ele lembra muito o gráfico de barra, mas através de uma sinalização visual mais impactante, o que torna possível nós identificarmos com mais facilidade os nossos padrões. É o tipo de gráfico mais utilizado na análise técnica, oferecendo então uma visão completa do comportamento de preço, inclusive dando mais visibilidade à força dos compradores e vendedores, fazendo então que seja possível você identificar padrões, que são um conjunto de candles, que esse conjunto expressa uma determinada situação de mercado. Então você tem aí uma sinalização de cor, onde você pode ter como verde um candle de alta e vermelho de baixa, mas também você pode ter um branco de alta e um preto de baixa, exatamente já para você bater o olho e saber já se aquele dia foi de alta ou de baixa. Veja que a sinalização ali no gráfico de barra não é tão evidente. Você tem então essa definição onde você tem ali, onde nós vamos chamar de corpo, que é sempre o que vai definir a janela entre abertura e fechamento. Existe aqui um pequeno erro, onde você vai ter que a abertura
e fechamento aqui é somente para o candle de alta, para o candle de baixa é o contrário. Aqui você vai ter a abertura e aqui você vai ter o fechamento. E veja que o fechamento não necessariamente vai ser o valor da máxima. Eventualmente o mercado ele subiu mais e deu uma pequena corrigida aqui. E esse movimento de subir e corrigir, mas ainda fechar de forma positiva, também é uma informação relevante para você interpretar a força dos vendedores e compradores. Então, a sombra, o corpo e a outra sombra, dependendo da disposição que eles têm aqui no candle, vai nos trazer uma informação diferente sobre o que ocorreu naquela unidade de tempo. Se você não tem nenhuma sombra aqui embaixo, uma sombra grande aqui em cima e um pequeno corpo aqui, você vai ter uma estrela cadente. Então, tudo isso impacta na interpretação. Quando você não tem nenhuma sombra, também vai impactar. E é importante que a gente consiga ter isso de uma forma bastante evidente, que salte aos olhos, coisa que a barra não consegue. Então, quando você compara entre diferentes tipos de gráficos, o candlestick vai ser isso, ele vai trazer muita informação visual e muito rapidamente, mas é aquilo, essa informação toda só é útil se a pessoa que está lendo isso souber interpretar. Então ela vai exigir mais interpretação, não só como se está ali estruturado o corpo e as sombras, mas também como está distribuída essa disposição entre candles diferentes. Quando você olha para o gráfico de barra, você vê que ele é um gráfico mais simples, que exige menos espaço gráfico, e ainda traz as informações do candlestick, mas ele não vai provocar o mesmo nível de intuição que você teria lendo o candlestick, mas ainda assim vai trazer as mesmas informações. Quando você tem ali o gráfico de linha, você acaba tendo maior simplicidade, mas ao mesmo tempo acaba sendo mais superficial. E ao mesmo tempo ali você só apenas pega o ponto de fechamento. Para muitas análises isso é suficiente. Como, por exemplo, você quer saber a volatilidade histórica de um ativo, você vai pegar ali sempre o preço de fechamento. Então, atende a várias finalidades aí também. Então, resumindo as diferenças, o candlestick mostra mais informações, desde que você tenha capacidade de interpretá-las. Você até poderia ler as mesmas informações num gráfico de barra, talvez seja até o menos utilizado, mas é útil porque você consegue condensar mais. E o gráfico de linhas vai te dar uma visão mais geral da tendência e pode ser útil para algumas determinadas finalidades. O gráfico que nós utilizaremos comumente vai ser o do candlestick, porque nós então temos a proposta de avançar ao máximo na sua interpretação. Independente de qual gráfico você está ali analisando, existem elementos comuns a todos os gráficos. Tem o eixo do X que representa cada candle que está aqui. Você pode definir um tempo gráfico, que ele pode ser diário, ele pode ser semanal, ele pode ser mensal, ele pode ser 15 minutos. Então, hoje, com a evolução da análise técnica e dos recursos computacionais, você pode definir para cada candle qual é o tempo gráfico que você quer, também atendendo uma finalidade diferente em cada caso. O eixo do Y, então, representa efetivamente o preço do ativo. Esse preço ele pode ser linear ou logarítmico. A representação de log é muito relevante quando você está aí analisando variações de preços que começam em valores muito pequenos e chegam em valores muito maiores, o que acaba trazendo muita distorção ali em variação percentual, e pode ser mais interessante você ter uma régua logarítmica. Temos as linhas de tendência que você pode estar aí marcando, como por exemplo, você poderia marcar uma linha de tendência de baixo aqui na parte superior, pegando os valores máximos. Nós iremos ver isso com mais detalhes. Temos aí níveis de suporte e resistência, como por exemplo, esse nível de suporte que já é possível identificar aqui, que são as zonas de forte pressão de compra ou de venda, e indicadores técnicos que tentam traduzir todas essas informações através de fórmulas que expressam exatamente essa pressão de compra e venda, que complementam então a análise gráfica.
A gente pode ver aqui, então, exemplo de suporte e resistência, assim como, nesse caso aqui, uma linha de tendência de alta. Nesse caso aqui, no semanal da Embraer. Quando você vai escolher o gráfico ideal, uma dúvida muito comum é você saber qual é o melhor tempo gráfico. Nós temos aqui, para as lojas americanas, o gráfico semanal na esquerda e o gráfico diário na direita. Quando você pega, então, esse gráfico aqui sombreado em verde, você veja que no semanal, ele nada mais é do que a consolidação de segunda, terça, quarta, quinta e sexta do diário. É óbvio que o diário vai te dar mais informação do que ocorreu aqui em cada dia, mas muitas vezes você está apenas preocupado em saber a evolução semanal. Quando é que você utiliza a evolução semanal? Quando você quer se posicionar a longo prazo, a position trade. Você pode se posicionar a longo prazo no rompimento desse candle que está aqui, que já mostrou um pivô. Ele foi confirmado e você resolve, de uma forma bastante assertiva, entrar a longo prazo nessa operação. Veja que se você está ali querendo operar de uma forma mais de curto prazo, você poderia ter entrado até antes, quando foi feito esse pivô aqui, que é a superação dessa máxima. A vantagem do gráfico semanal é que ele tem menos ruído, ele é mais técnico. Quanto maior o período de tempo, mais ele vai obedecer todos aqueles princípios de análise técnica. Muito legal isso. Tem um candle chamado doji, que quando você abre ele, você consegue enxergar como é que aquele doji se formou, te dando mais algumas informações, que podem ser úteis ou não, dependendo do seu objetivo. Então, a escolha do gráfico ideal vai depender do objetivo da sua análise, se é uma análise de longo prazo, médio prazo ou curto prazo. A longo prazo vai ser, normalmente, um gráfico semanal, mensal. Médio prazo vai ser ali focado principalmente no diário, e curtíssimo prazo, quando muito no intraday, você vai utilizar tempos menores. Depende também do seu interesse. Se você está interessado nas commodities, índices e ações, talvez você esteja interessado para commodities mais a longo prazo, para você entender qual é a tendência geral macro do petróleo, do minério de ferro, e na hora então de você negociar ações de Petrobras ou Vale, você está mais preocupado ali em períodos mais curtos. E claro, o perfil do investidor, né? O perfil mais conservador é aquele mais de longo prazo. E quanto mais de curto, então você teria então um perfil mais agressivo. Vale a pena então eu deixar aqui claro quais são os tempos para o operacional do Rocha Opções. Então é sempre interessante nós sabermos qual é a tendência de longo prazo, que isso a gente vai estar olhando aqui pelo gráfico semanal. Aqui é o caso do gráfico semanal do Bovespa. Mas o nosso foco maior, a principal tendência que nós iremos utilizar, nós obtemos aqui pelo gráfico diário com apoio dos 60 minutos. Então você vê aqui que essa região aqui do gráfico semanal corresponde a essa região que está aqui. Veja que aqui a gente não consegue ter uma visão mais ampla. Aqui a gente consegue ver que o mercado estava lateralizado e entrou agora numa tendência maior de alta. Te dá uma visão mais ampla do que está acontecendo aqui. E essa tendência aqui de alta diária é uma pernada de alta do gráfico semanal. E dentro dessa tendência de alta, que é a tendência atual do nosso índice, existe uma tendência de baixa, que é essa pernada de baixa que estamos agora, que é uma tendência mais de curto prazo. Então, por exemplo, quando você fizer o seu hedge, você tem que ser mais parcimonioso em fazer um hedge de baixa, porque essa pernada de baixa, ela ainda está dentro de uma tendência de alta. Então você tem que ser mais cauteloso na hora de fazer um hedge de baixa. Se você fizer um hedge de baixa, você tem que estar o tempo todo com o dedo no gatilho para você interromper e montar depois um hedge de alta. Mas enquanto está aqui numa baixa, você está aí podendo ganhar nessa direção. Mas veja que a expectativa maior aqui é a continuidade do movimento. A não ser o quê? A não ser que ele continue caindo, enfraquecendo essa pernada, ultrapasse o último topo e principalmente faça um fundo mais baixo que o anterior.
Enquanto isso não acontece, nós ainda estamos numa tendência de alta. Claro que nós veremos tudo isso com mais detalhe. Mas veja como o gráfico de 60 minutos nos ajuda a operar melhor essa pernada que está aqui. Quando você decide, então, abrir ou fechar suas posições, aí você vai adotar um período de tempo muito menor, que é de 50 a 30. Como, por exemplo, esse de 5 minutos que nós tivemos aqui na última sexta-feira, que, na verdade, aqui já está abrangendo 3 dias. Veja como ele bateu em um suporte e está aqui durante 3 dias respeitando ele. E você olhando aqui no gráfico de 5 minutos. O rompimento desse suporte aqui, de uma forma mais detalhada que você está vendo aqui, pode representar a abertura de um novo head de baixa. Então é dessa forma que a gente opera o operacional, nesses tempos gráficos que estão aqui. Claro que a gente vai estar aprofundando isso melhor depois. Eu acho que é importante nós falarmos também sobre a curva de aprendizado para evitar frustrações, para alinhar as expectativas. Não ache que você vai aprender isso de um dia para o outro. Mesmo que a teoria seja relativamente simples, o acerto das suas decisões vai depender de muito tempo de tela, de muitos dias você olhando para a tela do gráfico. Então, muitas vezes a pessoa pega um livro, lê ele inteiro e acha que já sabe muito. E isso é um risco, né? Você achar que sabe muito ali. Claro que a diferença do seu conhecimento antes e depois de pegar um livro é gigante. Antes e depois de pegar toda essa série aqui, é enorme. Mas é como você pegar aí o maior prédio da sua cidade e dizer que ele é muito alto. Mas ele é muito alto em relação a quê? Em relação a você, talvez. Mas não em relação ao Everest, né? Perto do Everest não é nada. Então, em qualquer ramo do conhecimento, a gente tem essa ilusão, quando você aprende alguma coisa, de achar que sabe muito. Só que depois, quando você vai aplicar, você vê que a teoria ali não cobre todas as nuances. É que nem você querer também aprender o nosso operacional, ou aprender uma escola americana, um vídeo de 15 minutos. Você parece que aquilo é muito incrível, mas quando você vai aplicar, você vê que na prática existe 1000 situaçõezinhas ali que você não sabe o que fazer. A mesma coisa acontece também na análise técnica, onde começa a cair a ficha de que tem muito mais que eu imaginava. Também isso aconteceu comigo no caminho da escola americana. Eu vi que tinha muito mais e eu fui buscar na fonte, que foi lá na Test Trade. Chega-se então a um momento que você pode ficar desanimado, com toda aquela maior dimensão que você descobre, você percebe que não é o morrinho que você vai subir, vai ser um Everest, então você acha que não vai dar conta. Normal. Eu estou falando aqui da análise técnica, mas isso aqui se aplica também a qualquer operacional. Agora, qualquer operacional realmente que seja robusto, como é o do Rocha Opções. Mas a partir do momento, então, que você renova a sua motivação, é a partir daí, então, que você começa a aprender. É quando, então, você começa a se tornar um expert nesse operacional. Então, a análise técnica é uma habilidade a ser desenvolvida. E o crescimento dessa habilidade vai exigir muito tempo de tela. Não adianta só teoria. Não adianta essa série ser incrível, te dar todas as ferramentas. Você tem que buscar aplicar elas nas operações. É que nem também o nosso operacional. Você pode aprender toda a teoria dele, mas você somente vai ser um operador eficiente quando você aplicar tudo isso na prática. Então esse é o convite que a gente faz para você, para que você então não só fique aqui na teoria, que você comece a observar, nem que seja através de uma conta simulada, para que então você realize a prática que vai fazer você se aprimorar. É importante que você também desenvolva a sua convicção dos melhores tipos de gráficos e indicadores, até mesmo chegando à conclusão que é o que eu coloquei aqui hoje ou não. Tire sua própria conclusão e, eventualmente, então, adapte a sua análise a seu estilo de trade. É importante dizer que, Leandro, análise técnica é fundamental para o operacional. Eu acho que fundamental não é a palavra certa. A palavra certa não é necessário para o operacional você saber análise técnica, mas é sim fundamental para você se tornar
um operador eficiente? Você não sabendo realizar análise técnica, eu te garanto que a médio prazo você vai ganhar. Mas, eventualmente, você pode ter um mês que fique ali no 0 a 0 ou no negativo. Será um momento eventual, mas ele vai acontecer. Se você quiser chegar num nível de excelência, de eficiência, na qual todos os meses sejam positivos, é importante você saber ter uma boa leitura de um gráfico. Outra questão relevante nesse processo aí, para o trader comum, aquele que está ali querendo operar somente na direção, esse é um processo muito mais difícil, porque por mais que ele estabeleça stop ali, e seja até um stop mais curto do que a meta de lucro dele, na grande parte das vezes esse stop não é tão curto assim e machuca demais ele. É um prejuízo que se tem quando você stopa. Ninguém gosta de ser estopado, então machuca muito. E às vezes essa dor faz com que a pessoa se traumatize. E ela se traumatizando, ela acaba tendo a carreira dela aí interrompida. Isso quando não, ele perde tudo lá. Então essa interrupção pode vir de um trauma ou mesmo de uma inviabilidade, de uma perda irrecuperável. No nosso operacional não existe isso. Nós nunca estamos num jogo de tudo ou nada. O nosso jogo é ganhar mais ou ganhar menos. Então, quando você toma uma decisão ruim, você ganha menos. Quando você toma uma boa decisão, você ganha mais. Esse é o jogo que a gente quer jogar. Esse é o jogo do nosso operacional. Então, se tem um jeito de você ganhar mais, por que não nos aprimorarmos para ganharmos mais? Essa é uma outra mensagem importante desse vídeo. Que você entre no jogo de ganhar, mas se aprimore para ganhar sempre. Sempre é uma palavra que não existe no mercado financeiro, mas que em busca desse sempre, de ganhar o máximo possível, de se aprimorar, de melhorar a sua eficiência. Então esse vídeo aqui, ele meio que encerra esses 5 módulos, que a gente pode chamar dos módulos introdutórios, e a partir do próximo vídeo, então, começaremos a identificar tendências, que é o tema talvez mais importante de todos. Primeiro você vê o que é uma definição de tendência, identificar uma tendência e a importância das tendências na análise técnica e, acima de tudo, no nosso operacional. E por falar no operacional, agora você vai começar a ter oportunidade de ver o nosso treinamento de forma gravada. Nós estaremos lançando uma live para isso, estarei confirmando então a data dessa live, e na próxima terça-feira nós faremos a nossa prestação de contas da campanha que nós fizemos para ajudar 5 famílias no Rio Grande do Sul. Então você que foi aquele que contribuiu, inclusive quero aproveitar também e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a nossa campanha, mas pelos vídeos que nós estaremos mostrando lá, já posso te adiantar que vocês tiveram um fortíssimo impacto na vida daquelas pessoas. Então venha participar da live para você ver tudo que foi feito. Quais foram as pessoas que você de fato ajudou? Estarei lá com o Rodrigo Viega, que foi o grande cabeça dessa campanha aí, para a gente então celebrar toda a diferença que nós fizemos nas vidas daquelas pessoas. Então é isso, é o vídeo de hoje. Quero te convidar para você fazer parte aí do Telegram. Basta você apontar a câmera do seu celular. Estamos muito entusiasmados aí com o fundo, que não para de crescer. Nos procure nas redes sociais. Não esqueça de curtir, de comentar, para que a gente continue produzindo esse material, que é um material gratuito para a comunidade. Então o mínimo que a gente pede é essa interação aí. Se tiver dúvidas, faça perguntas, que nós iremos responder. Eu até hoje respondi todas as perguntas. Eu não botei ninguém não, eu respondi pessoalmente. Então entre lá no Telegram e nos vemos sempre, claro, no máximo até o próximo vídeo. Até lá.